um ser que não era humano, mas sim um ser extraterrestre. Seria a existência desse tanque, então, a prova de que alguma tecnologia avançadíssima tenha existido no passado e que nós tenhamos perdido contato com ela? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a misteriosa cidade do céu que foi construída com tecnologia desconhecida do planeta Terra e ninguém, absolutamente ninguém, sabe o motivo pelo qual ela existe. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena que fugiu da nave. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Você já deve ter ouvido falar sobre o país Sri Lanka, né? Um lugar próximo ao sul da Índia com uma cultura muito vasta, paisagens incríveis e muitos locais que são patrimônio da Unesco. Um dos lugares mais impressionantes do Sri Lanka é Sigiriya, que recebeu inclusive o título de oitava maravilha do mundo antigo. O lugar atrai milhares de turistas todos os dias e muitos acreditam que essa pedra gigante não é de ocorrência natural, por causa da aparência achatada no topo. De acordo com a arqueologia moderna, esse local foi uma vez o Forte do Leão, construído no século V. E ele teria sido construído pelo rei do Sri Lanka, o antigo rei do Sri Lanka, Kashyapa I. Porém, a população local não acredita nessa história. Eles possuem a sua própria versão da realidade. Para começar, eles acreditam que essa cidade tenha sido construída milhares de anos antes da data que a arqueologia oficial propõe. E existem vertentes de pesquisa muito sérias que acreditam que isso que nós vemos hoje é, na verdade, as ruínas do Palácio de Ravana, um ser que não era humano, mas sim um ser extraterrestre. A área no entorno de Sigiriya mostra sinais de ocupação humana desde o período Mesolítico, ou seja, estamos falando de aproximadamente 5.000 anos atrás. Porém, mesmo com essa informação aí em mãos, a arqueologia oficial quer nos convencer que esse local começou a ser usado apenas no século V pelo rei Kashyapa I. Aquele cara lá. Aquele mesmo. Kashyapa I foi o rei do Sri Lanka de 473 a 495 e ele só tomou o poder, ou seja, só sentou no trono depois de organizar o assassinato do próprio pai e depois de ter tido uma severa treta com o seu irmão, que era rei de direito do local. Ou seja, ele era um safado. Seres humanos sempre usando da força bruta para adquirir poder. Vejam só. 2.000 anos depois e nada mudou. E justamente porque ele era um pau na chola, ele temia por sua própria vida. E por isso, então, ele teria construído esse forte que ficaria acima da terra, em um local onde ninguém conseguiria chegar. Ninguém conseguiria ameaçar a sua linda vida. Mas não adiantou muito, porque o exército dele foi derrotado e ele acabou, tirando a sua própria... Ele pulou da pedra. Depois disso, o local foi transformado em um monastério e permaneceu assim até o século XIV. Porém, no século XV, o local foi abandonado e de uma maneira completamente misteriosa. Ninguém sabe o motivo pelo qual os monges abandonaram o local e o local ficou abandonado até meados do século XXI, quando o governo do Sri Lanka resolveu tornar esse local um ponto turístico. Só que foi depois disso, então, depois que o governo decidiu que esse local ia ser um ponto turístico, que as escavações arqueológicas começaram a acontecer no local. E aí foi descoberta atrás de descobertas essas, inclusive, que não pertencem à mesma linha de tempo da evolução da humanidade. Eles encontraram ali naquele local diversos traços de engenharia avançadíssima, técnicas avançadas de construção que não condizem com a época que esse suposto lugar teria sido construído. E, por incrível que pareça, essas técnicas de construção não se aplicam apenas ao monte, mas sim a toda a região no entorno do monte. O lugar mostra técnicas e tecnologias que eram avançadas demais. Existem várias estruturas construídas nessa suposta cidade do céu.
mas os arqueólogos não sabem para que essas estruturas servem. Existe uma porção da cidade que se assemelha com as pirâmides antigas encontradas nas cidades mesoamericanas. Na parte sudoeste da cidade, existem diversos sistemas de retenção de água, juntamente com um sistema hidráulico sofisticado que fora construído para a irrigação dos jardins que existem ali. Esses sistemas hidráulicos funcionam até hoje, por mais incrível que isso pareça. O que faz ainda menos sentido é como esses trabalhadores que construíram ou que teriam supostamente construído essa cidade teriam conseguido carregar mais de 3 milhões de tijolos para cima dessa imensa pedra, já que não existe nenhuma escadaria que conecta o topo do monte ao chão do local. A única escada que existe foi construída hoje em dia. Ela foi construída pelo governo do Sri Lanka justamente para atender aos turistas. Essa escada de metal foi construída para que as pessoas conseguissem chegar no topo da pedra. Além disso, lá em cima existem centenas de blocos de mármore que seriam impossíveis de serem carregados para essa altitude sem escada. E o mármore também não é nativo ali daquela região. Então ninguém sabe como esses blocos chegaram lá. Hoje em dia, com as escadas modernas de ferro que existem lá e que foram construídas pelo governo, uma pessoa normal leva de 2 a 3 horas para subir os mais de 1.200 degraus. Então, como é que os seres humanos primitivos conseguiram chegar lá em cima carregando toneladas de materiais para construir esse lugar? Só que a situação aqui vai ficando cada vez mais louca, vai fazendo cada vez menos sentido do como que eles conseguiram construir esse negócio lá em cima. Na parte de fora da rocha, existem marcações que comprovam que essa pedra foi escavada de alguma forma. Mas como essas marcas foram feitas nas pedras é outro mistério que ninguém sabe responder, porque são marcas muito profundas em locais onde seres humanos não conseguiriam ficar em pé. Perto do pico existem também buracos circulares grandes que foram esculpidos nessa rocha. Só que nessa altura, como que as pessoas teriam feito isso sem uma escada, sem um apoio? Essas pessoas voavam de alguma forma naquela época? Elas tinham máquinas avançadíssimas para tal? Pois é, essa é a questão aqui. Como que eles conseguiram fazer buracos precisos na rocha, utilizando ferramentas primitivas a essa altura? E como se a história já não estivesse estranha o suficiente, existem ranhuras muito esquisitas nessa pedra, que também não possuem explicação. A única explicação plausível é que essas marcas e buracos profundos teriam sido feitas com o uso de alguma tecnologia avançada que nós desconhecemos. E como se não bastasse toda a estranheza que eu já mostrei para vocês, existe um imenso tanque de água feito de granito no centro da escultura. Esse tanque foi esculpido na própria pedra. Nós estamos falando de mais de 2.500 toneladas de granito que foram esculpidas. E eu não sei se você sabe disso, mas o granito é uma das pedras mais difíceis de ser trabalhadas do planeta Terra. Eu digo, com o maquinário que nós temos hoje, é uma pedra extremamente complicada de ser esculpida. Seria a existência desse tanque, então, a prova de que alguma tecnologia avançadíssima tenha existido no passado e que nós tenhamos perdido contato com ela? Se você visitar o local e se você olhar para dentro dessa piscina de granito, você vai ter certeza que sim, que alguma tecnologia avançada existiu no passado e nós não estamos ligados nesse Paranauê. Porque essa piscina foi esculpida sem nenhuma marca de formão ou de alguma ferramenta primitiva. A piscina é perfeitamente esculpida e não tem nenhuma marca e nenhum detalhe de ferramenta, o que nos leva a crer que talvez essa pedra tenha sido cortada a laser. Existem marcas similares às marcas dessa piscina que são encontradas no Egito e no Peru. Muitos pesquisadores sugerem que os antigos sabiam manipular a frequência das pedras, fazendo com que essas pedras ficassem moles e, por consequência, mais fáceis de serem trabalhadas. Olha que loucura isso! Como assim a pedra fica mole?
Esse tanque também possui outras características muito bizarras. Ele nunca seca, mesmo nas épocas mais quentes do Sri Lanka. E ele também nunca transborda, mesmo nos meses mais chuvosos. Os estudiosos acreditam que Sigiriya seria uma perfeita demonstração de uma civilização antiga, extremamente tecnológica, que teria sido varrida da Terra graças a um dilúvio, ou seja, graças ao grande dilúvio que está descrito na Bíblia. E que Sigiriya, então, seria um local onde as pessoas teriam se refugiado durante esse dilúvio. Existem teorias, inclusive, que apontam para o fato desse local não ter sido construído por humanos, mas sim ter sido construído por deuses. Em outras palavras, construído por seres vindos do céu, que de alguma forma possuíam tecnologia antigravidade ou até, por que não, veículos voadores, não é mesmo? E de acordo com as lendas dos povos locais, a cidade de Sigiriya foi sim criada por seres vindos do céu. Eles teriam criado Sigiriya para ser a morada de seu chefe, o deus Kuvera, que é o deus da fortuna. Outras lendas locais também dizem que Sigiriya era, na verdade, o palácio do deus Ravana, ou Ravana, como se fala na língua local, que foi um antigo deus do Sri Lanka. De acordo com esses textos antigos colecionados na região do Sri Lanka, Ravana não era humano, mas sim ele era um filho híbrido de seus ancestrais provenientes do céu, e que ele pertencia a uma raça de seres alienígenas conhecida como Asura. Muitos acreditam que essas histórias não são apenas mitologia, mas sim relatos históricos antigos. Em diversos textos hindus, nós encontramos informações sobre as Vimanas, que eram veículos que os deuses usavam para viajar da Terra para outros planetas e vice-versa. Tem vídeo aqui no canal falando somente sobre as Vimanas. Deixarei no card caso você ainda não tenha assistido. Um dos textos mais famosos do hinduísmo, o Mahabharata, fala sobre as cidades aéreas que pertenciam aos Asuras. Seria possível, então, que os Asuras tivessem usado essas tais Vimanas para viabilizar a construção de Sigiriya? Alguns dizem que os Asuras eram uma espécie de seres híbridos e que o próprio Ravana era um ser de origem reptoide, ou seja, que ele era um reptiliano. E existem fortes conexões que comprovam que esse lugar pode ter, sim, sido construído por um ser reptiliano. Quando você entra na cidade de Sigiriya, existe um portão. Portão esse que é guardado por garras, e os locais referem-se a esse lugar como sendo o portão das patas de leão. Mas espera aí, as patas de leão possuem 4 dedos, e no caso essa daqui possui só 3. Opa, será que era um leão mesmo, hein? Acho que não, né? Alguns locais se referem a essa estrutura como sendo as próprias patas do deus Ravana. Ou seja, será que ele era humano mesmo ou um tipo de híbrido de ser reptoide? Não sabemos. Não sabemos e nem nunca vamos saber. Só podemos especular. A história conta que o deus Ravana tinha um pai humano e uma mãe reptiliana. E que quando ele nasceu, então, ele era uma espécie de híbrido das duas espécies. Existem também informações que linkam a figura de Ravana aos Nefilins, os antigos gigantes descritos em Gênesis e também no livro proibido de Enoque. Ravana tinha habilidades muito estranhas e muito específicas. Ele tinha a habilidade da metamorfose e ele utilizava dessa habilidade para enganar as pessoas. Muito similar, por exemplo, à habilidade dos reptilianos modernos que nós conhecemos por aí. Tô falando nós, mas eu não conheço nenhum. Se você conhece, por favor, me apresente. Tô querendo uns contatinhos. De acordo com textos antigos conhecidos como Tamil e Sinhala, os habitantes do Sri Lanka são descendentes de uma antiga raça de seres reptoides, também conhecido como os Nagas. Já ouviu falar dos Nagas? Naga é uma palavra moderna para se referir à cobra. Esses seres, os Nagas, eles foram forçados a viver nos subsolos do planeta Terra. E alguns acreditam que eles vivem lá até os dias de hoje.
O curioso é que essa história também está na Bíblia. Dizem que a Bíblia é a verdade, não é mesmo? Então, por que será que a gente ignora esses fatos e entende tudo como sendo apenas uma lenda? Quanto mais você fuça nesses textos hindus, mais estranha a história vai ficando. E muitas mais coisas vão sendo reveladas sobre a verdadeira origem da humanidade. Você conhecia Sigiriya, a famosa Cidade dos Céus? Como é que você supõe ou como é que você acredita que esse local tenha sido construído? Se não existem escadas conectando o chão ao topo, como é que essa galera subia lá em um tempo antigo? Vou deixar para vocês o vídeo das Vimanas aparecendo nas telas finais, na descrição e também aqui em cima no card, porque as histórias se complementam. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de comentar cobrona aqui embaixo nos comentários. Essa sim é a nossa palavrinha mágica da semana. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!